Podem assentar. Qual é o coração? E falo de coração convertido. Falo de vida convertida a Deus. Qual o coração que não se derrete, louvando a esse Deus santo? Santo, santo, santo é o Senhor. E o Deus santo, 3 vezes santo, está aqui, entre nós. Ele toca a minha vida e toca a sua vida. Como é bom a gente conhecer a Deus. O conhecemos porque Ele se deu a conhecer, mediante a pessoa de Jesus. E conhecemos ainda muito pouco a respeito dele. Mesmo assim, a nossa alma se derrete quando a gente louva a Deus de todo o coração, sabendo que Ele que está sentado no alto e sublime trono, sabemos que Ele recebe o nosso louvor. Um louvor tão pequeno. Tão pequeno. Um louvor de pecadores remidos, é verdade. Porém, somos ainda pecadores. E o Senhor, o Deus poderoso, Ele se inclina para nos ouvir. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meu querido irmão, abra a sua Bíblia. No Evangelho do Senhor, escrito pelo amado Dr. Lucas, capítulo 10. Evidentemente não vou repetir tudo aquilo que falei domingo passado. Estamos falando sobre a parábola do bom samaritano. Como dizia a igreja domingo, um escriba, um doutor da lei, um teólogo, tem uma conversa com Jesus, e a conversa gira em torno da lei. Primeiro ele faz uma pergunta ao Senhor Jesus, quando pergunta ao amado mestre: que farei para herdar a vida eterna? O Senhor responde aquele homem que conhecia tão bem a lei. Era um teólogo, era um escriba, era um doutor da lei. Ele ensinava a lei ao povo. O que está escrito na lei? O Senhor responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? Como interpretas? Como leis? E aí vem, meus irmãos, a resposta daquele que conhecia tão bem a lei: amarás o Senhor de todo
o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor elogiou a resposta pronta daquele escriba. Respondeste corretamente, à luz do ensino da lei. A resposta está correta. Agora, faça isto e você viverá. Viva o que você aprendeu e aí você viverá. Verso 29. O texto diz que aquele doutor da lei, ele queria justificar-se. E aí perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então Jesus responde contando uma história. O Senhor não diz que é uma parábola, como disse domingo. O Senhor conta uma história. Provavelmente o Senhor tinha conhecimento de fatos semelhantes que aconteciam naquela estrada que ligava Jericó a Jerusalém, Jerusalém a Jericó. Então vamos ler a partir do verso 30 até o verso 37. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e eu disse a vocês domingo passado que Jericó era uma cidade habitada pelos levitas e pelos sacerdotes, e segundo alguns historiadores, cerca de 12.000 sacerdotes e levitas moravam em Jericó. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Não deu importância. Semelhantemente, um levita, aquele que auxiliava o sacerdote no serviço do altar, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também passou de largo. Não deu importância. Verso 33. Certo samaritano, que era odiado pelos judeus, certo samaritano que seguia o seu caminho, fez diferença. Passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Verso 34. Este homem semi-morto, meus amados, como disse domingo passado, provavelmente era um judeu. Segundo os melhores comentaristas. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, verso 34, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Verso 36, ao Senhor faz a pergunta ao
digno doutor da lei, ao sábio doutor da lei: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ele não poderia responder outra coisa. Ele não poderia jamais responder de outra forma. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o exegeta da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse o Senhor: vai e procede tu de igual modo. Vai e procede tu de igual modo. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Meu Deus, confiado inteiramente na pessoa de Jesus e na ação iluminadora do Espírito Santo, eu te rogo, usa o teu servo segundo a tua vontade, a fim de que teu povo aqui presente e aqueles que nos acompanham remotamente, os presentes e aqueles que estão em casa, sejam abençoados, edificados, advertidos, exortados pela tua santa e preciosa palavra. Assim oro e já te agradeço pelos méritos daquele que deu a sua vida por mim, pelos méritos de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador eterno. Amém. Meu querido irmão, continue com a sua Bíblia aberta. Eu vou apenas refrescar a sua memória, falando sobre as principais figuras da parábola, e já falamos sobre pelo menos 3 figuras importantes da parábola, ou da história: o homem caído, roubado, assaltado, espancado, deixado semi-morto. Falamos sobre um sacerdote, o homem que ministrava no altar. Falamos sobre um levita que auxiliava o sacerdote no serviço do altar. E hoje de manhã eu quero me deter um pouco sobre essa outra figura, sobre essa figura que aparece no texto, que é o samaritano, chamado o bom samaritano. Nós o chamamos assim. O Senhor não o chamou de bom samaritano, nós o chamamos. Então vamos falar um pouco sobre o samaritano, o bom samaritano. Meus irmãos, o samaritano, ou o bom samaritano, é, sem dúvida, a figura central desta história. É a figura central da história mencionada
pelo Senhor Jesus. O samaritano, ele é bem um símbolo de Jesus. Ele simboliza também a pessoa de Jesus, que, segundo o testemunho do apóstolo Pedro, falando a respeito de Jesus, em Atos 10, 38, Pedro afirmou que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui está um samaritano fazendo o bem. Aqui está um samaritano imitando a pessoa de Jesus, fazendo o bem. O bom samaritano é bem um símbolo do nosso bom e amado Salvador Jesus Cristo. Repito, porque sendo um samaritano, prestou socorro imediato a um homem que encontrou caído, semi-morto, à beira do caminho, provavelmente, como já disse, um judeu. Um judeu. Dos muitos que o odiavam. Um judeu dos muitos que o odiavam por ser samaritano. Havia essa rixa, essa intriga, essa briga entre judeu e samaritano. Vamos lembrar uma ação de Jesus? Algo que o Senhor fez durante o seu ministério terreno. É bom lembrar que Jesus, sendo judeu, foi ao encontro de uma pobre mulher samaritana, caída moralmente e espiritualmente morta em seus delitos e pecados. Morta em seus delitos e pecados. Moralmente caída, espiritualmente morta em seus delitos e pecados. Moradora da cidade de Sicar, em Samaria. E depois de alguns momentos de conversa com aquela samaritana, que até fica surpresa com a iniciativa daquele judeu que ali estava à beira do poço, aquela mulher fica surpresa. Um judeu conversando com um samaritano, acima de tudo, uma mulher. Na parábola ocorre o contrário. É um samaritano odiado pelos judeus, socorrendo um judeu que estava à beira da estrada semi-morto. Na conversa de Jesus com a samaritana à beira do poço, o Senhor restaurou-lhe a verdadeira vida. O Senhor fez algo muito especial na vida daquela mulher. E por meio dessa mulher avivada, transformada, convertida, muitos, observem, muitos samaritanos naquela cidade de Sicar
foram evangelizados e salvos por Jesus. Se detenha no capítulo 4 de João. Veja a ação evangelizadora daquela mulher convertida, cujo coração agora estava avivado. Muitos foram alcançados naquela cidade. Mas voltemos para o bom samaritano. Jesus socorre, Jesus perdoa uma samaritana moralmente caída, espiritualmente morta em seus delitos e pecados. E no texto que lemos, é um samaritano que socorre um judeu. O texto nos mostra, meus amados, em que consistiu a bondade do samaritano. A bondade do samaritano desta parábola consistiu de 7 boas, oportunas providências por ele tomadas a favor do que fora vítima dos salteadores, vítima daqueles homens perversos que espancaram, causaram ferimentos, provavelmente imaginaram que ele estava morto e o deixaram à beira da estrada. Quais foram as providências? Vejamos cada uma delas. 7 providências foram tomadas pelo samaritano, que estão aí no texto. Não é invenção minha. Eu nem poderia inventá-las, nem capacidade tenho para isso. Estão aí no texto, de uma forma clara. Não implícita, explícita. As 7 providências estão aí, a saber. Primeiro, ao vê-lo, ao enxergar aquele homem caído à beira da estrada, chegou-se a ele. Olhe para o verso 33 e verso 34. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, ele não passou de largo. Ele não se distanciou. Ele não disse: eu não tenho nenhum interesse de saber quem é essa pessoa que está aí caída à beira da estrada. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Olhe para o verso 34. E chegando-se, aproximando-se, ele se aproxima daquele homem. De forma que, ao vê-lo, ao observar aquele homem semi-morto, certamente gemendo de dor, causada pelos ferimentos, ao vê-lo, não fez como o sacerdote e o levita, representantes da religião. Não eram céticos, ateus, eram representantes da religião, os quais passaram de largo, à distância. À distância. Mas a palavra diz que aquele samaritano chegou perto da vítima dos salteadores. E aqui, meu querido irmão, eu quero destacar algo importante. Ele não se aproximou daquela vítima para descobrir a raça dele, a religião,
a religião a que pertencia, mas para conhecer de perto a extensão dos seus ferimentos. Ele não estava preocupado se era judeu, se era de outra raça, se era grego, se era romano. Ele se aproxima para conhecer de perto, in loco, a extensão dos seus ferimentos, a fim de tomar as providências que se fizessem necessárias em tempo de salvar aquela vida. Essa é a história. Eu vou tomar providência. Aquilo que me cabe fazer, eu vou fazer. Esta vida precisa ser salva. Segunda coisa, segunda providência. O verso 33 nos afirma que aquele certo samaritano moveu-se de íntima compaixão, sentiu dó. Olhe para o verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. A sua alma encheu-se de compaixão. Encheu-se de um sentimento de íntima compaixão. Compadeceu-se dele. Isto é, aquele homem se colocou no lugar daquele homem moribundo. Compadeceu-se dele. Vendo o triste estado em que se encontrava aquele homem, com várias feridas, vários ferimentos, sangrando, certamente atingido por adagas, por facas, punhais, ou mesmo com pauladas, pedras. Ele estava sangrando, as feridas estavam abertas, o sangue jorrava, e ele gemia de dor, e estava quase morto. O samaritano moveu-se de íntima compaixão, como lemos no verso 33, compadeceu-se dele, e então resolve, como já disse, tomar algumas providências para minorar a dor, o sofrimento daquele judeu que caíra em mãos de salteadores. Ele toma a iniciativa. Ele resolve minorar os sofrimentos daquele homem semi-morto e devolver aquele homem judeu são e salvo à sua família. A terceira providência que a gente encontra no texto, no verso 34. Diz aí o verso 34. Que aquele samaritano pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes azeite e vinho. Olhe de novo para o verso 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Óleo e vinho. Eu creio, meus amados, à luz do texto, que esta foi a primeira medida tomada para aliviar os sofrimentos daquele pobre homem.
pensou-lhe as feridas, cuidou das feridas. Imediatamente ele aplica azeite e vinho para aliviar o sofrimento do moribundo. De repente, um crente descrente tem esse tipo. A igreja está assim cheia de crente e descrente. Alguém poderia perguntar o seguinte: aonde? Você já pensou sobre isso? Você já fez esta pergunta: aonde o samaritano foi buscar naquele caminho deserto, óleo e vinho? Você já havia pensado nisso? Aonde o samaritano foi buscar naquele caminho deserto, óleo e vinho? Meus irmãos, eu fui atrás da resposta. E a explicação é dada por diversos historiadores e muitos teólogos que se debruçam sobre o tema, sobre o assunto. E eles dizem, abre aspas, os viajantes nos países cálidos, é a expressão que eles usam naquela época, países cálidos, temperatura muito elevada, muito quente, países do Oriente, aqueles que viajavam, necessitavam levar consigo azeite e vinho para ungir e dar vigor aos membros fatigados pelo calor incessante. Aí está a explicação. Portanto, meu querido irmão, não foi um arranjo literário de última hora da pessoa bendita de Jesus. É algo que de fato acontecia. O viajante carregava consigo azeite e vinho, óleo e vinho. Portanto, não é de forma nenhuma um arranjo literário, ou o Senhor Jesus querendo embelezar a história que estava contando para o tal doutor da lei. Essa foi a providência. O homem se aproxima, se ajoelha, se abaixa, se senta, e agora começa a passar óleo, começa a passar azeite, começa a passar vinho nos ferimentos daquele homem. Pensa-lhe os ferimentos, cuida dos ferimentos. Ele tem uma ação concreta de amor ao próximo. Ele não fica na teoria, numa vaga teoria religiosa. Ele parte para a ação, ele se aproxima e cuida dos ferimentos daquele judeu moribundo. Essa foi a terceira ação, ou a terceira providência. A quarta, diz a palavra ainda no verso 34, que o samaritano colocou sobre o seu próprio animal. E eu fiquei pensando sobre esta ação, está aí no verso 34. E colocando-o sobre o seu próprio animal. Será que o samaritano também montou aquele animal? Você já havia pensado nisso? Daria para ele montar o mesmo animal? Certamente que não. O homem teria que ser colocado sobre a sela e provavelmente amarrado à sela para ser levado daquele lugar, de forma que o samaritano foi a pé. E vou dizer uma coisa, eu não tenho nenhuma dúvida desta realidade. Ele pôs o homem
na sua montaria para cuidar deles. Colocou sobre o seu próprio animal. Escute aqui, meu irmão. As medidas de emergência tinham sido tomadas pelo samaritano. Mas estas medidas não bastavam para o completo restabelecimento daquele homem. Ele cuidou inicialmente. Azeite, ou óleo, vinho, cuidou dos ferimentos, mas não bastava. Aquele homem precisava de outro tipo de socorro. Teria que ser locomovido. Ele teria que sair daquele lugar. E aquele samaritano fez de sua montaria uma ambulância. Ele fez de sua montaria uma ambulância. Portanto, tornava-se necessário agora removê-lo dali para um lugar onde pudesse receber o tratamento indispensável para o seu completo restabelecimento. O homem não podia andar. Estava semi-morto, lembre-se, semi-morto. Portanto, ele usou a montaria, o cavalo, o animal do samaritano. Esse animal serve de transporte para levar esse homem moribundo a um lugar, e ali ele seria tratado e teria pronto restabelecimento. E aí chegamos à quinta providência. Quinta providência, levou para uma hospedaria. Olha ainda para o verso 34. Colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Meus irmãos, a hospedaria onde o samaritano hospedou aquele pobre homem não era uma hospedaria pública, era uma hospedaria privada. Segundo alguns estudiosos, naquele tempo, alguns filantropos, eles construíam hospedarias para cuidar, beneficiar os viajantes. Essa hospedaria era privada. Ele leva aquele homem para uma hospedaria, e não era pública, era uma hospedaria privada. Essa é a quinta providência. O homem conduz o samaritano ferido à beira da morte e o leva para uma hospedaria. E olhe para o verso 34, para a expressão "e cuidou dele". Você já parou para pensar sobre esta expressão aqui? O que é que você entende desta expressão? Está aí no verso 34. Levou para uma hospedaria e tratou dele. Ele não chegou naquela hospedaria e disse o seguinte: olha, aqui está este homem ferido, eu encontrei à beira da estrada, estava semi-morto. Agora, o problema é da hospedaria. Eu preciso cuidar de minha vida. Eu preciso cuidar dos meus negócios. E vou dizer uma coisa. Se fosse hoje, talvez alguns crentes dissessem exatamente isso. Eu não posso me demorar. O tempo urge. Os meus negócios são urgentes. Eu vou embora. Eu já fiz o suficiente. Cuidei desse homem. Usei a minha
própria montaria para trazê-lo até aqui. E agora eu vou cuidar da minha vida. Vou cuidar da minha vida. Meus irmãos, quando a gente ler e cuidou dele, isto quer dizer que no primeiro dia, naquela hospedaria, o samaritano passou ao lado do hóspede machucado, cuidando dele. Ele passou o primeiro dia ao lado daquele hóspede machucado, doente, ferido, cuidando dele. Ele não transferiu a responsabilidade, ele assumiu a responsabilidade. E aí chegamos à sétima providência e vamos caminhar para a conclusão. Verso 35. No dia seguinte, o bom samaritano tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, prometendo que tudo o que demais fosse gasto para o tratamento do hóspede, na volta ele pagaria. Ele deixa dinheiro e ainda diz: eu voltarei aqui de novo. Se você gastar mais alguma coisa, eu vou restituir. Que ação, meus queridos irmãos! Que vida digna de ser imitada! E ele deixa 2 denários, verso 35. Tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. 2 denários. Meus irmãos, essa quantia era muito maior do que comumente se imagina. Pois em Mateus 20, verso 2, Mateus 20, que trata da parábola da vinha, lemos que 1 denário era o salário regular de um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Um dia de trabalho. Pensando em nossa moeda, quanto ganha por dia um trabalhador braçal? Eu não tenho a mínima ideia. Talvez 50 reais, 100 reais, um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Não sei. Mas digamos, estourando 100 reais. Então ele deixou 200 reais. É um bom dinheiro. Entregou ao hospedeiro e disse: cuida deste homem ferido, cuida da saúde dele. Então, meus amados, esta foi a 7ª providência. E eu caminho para a conclusão. E eu gostaria que você prestasse bem atenção a esta conclusão. Esta parábola, nós chamamos de parábola, essa história, foi o resultado da entrevista entre certo doutor da lei e Jesus. E a última pergunta maliciosa desse tal doutor da lei: quem é o meu próximo? Uma pergunta profundamente maliciosa. Quem é o meu próximo? Essa pergunta foi exatamente essa pergunta que levou Jesus a pronunciar a parábola, vamos chamar de
bom samaritano, com duplo objetivo. Duplo objetivo: mostrar àquele doutor da lei quem é o seu próximo, embora indiretamente, através da história, através da parábola, exortá-lo a imitar o samaritano, amando o seu próximo como a si mesmo. Aliás, de acordo com o mandamento que ele havia proferido, que o doutor da lei havia proferido, respondendo à pergunta de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Está aí no capítulo 10, verso 27. E você pode encontrar lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. E se você for para Levítico, capítulo 19, verso 18, vai aparecer lá: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deuteronômio aparece: amarás ao Senhor teu Deus. E Levítico completa. E é interessante que o mandamento é citado pelo próprio religioso de amar o próximo como a si mesmo. Ele responde no início da entrevista, ele responde a respeito da lei, a respeito de amar ao próximo, a respeito de amar a Deus. Sendo assim, vou encerrar essa palavra mostrando como Jesus levou o tal doutor da lei a fazer esse pronunciamento de público. Não foi no lugar reservado. O Senhor levou o tal doutor da lei a fazer esse pronunciamento de público, sem perceber que desse modo estaria se condenando a si próprio. Ele vem cheio de malícia, se aproxima do Senhor Jesus com um coração cheio de malícia, e o Senhor o levou sem que ele percebesse que ele estaria se condenando a si próprio. Quando Jesus terminou a parábola, quando o Senhor termina a história, tendo em vista que o doutor da lei o ouvia atentamente, ouvia a história atenciosamente, voltou-se para ele dizendo: o Senhor se volta para o tal doutor da lei, para o escriba, para o teólogo, para o exegeta, para o ensinador, para aquele que ensinava a lei ao povo. E o Senhor voltou-se para ele dizendo, verso 36, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Meus irmãos, a esta pergunta, o doutor da lei respondeu sem vacilar. Ele conhecia a lei, ele era doutor da lei. Ele havia conquistado o título de doutor na Universidade de Jerusalém. Era doutor da lei, e ele respondeu sem vacilar, dizendo: o que usou de misericórdia para com ele. Verso 37. Está aí no verso 37. Em face dessa confissão feita pelo doutor da lei, diante dos discípulos e de muitas outras pessoas que ali estavam presentes, Jesus, aí vem o segundo objetivo:
aproveitou o ensejo para exortá-lo a imitar o bom samaritano, dizendo-lhe: vai e procede tu de igual modo. Imita aquele a quem tu odeias. Já pensou isso, meu irmão? Imite o odiado samaritano. Imite a ação dele, imite a atitude dele. Imite o samaritano. Vai e procede tu de igual modo. Meus irmãos queridos, vai e procede tu de igual modo. Que estas palavras, proferidas pelo Senhor da igreja, retumbem como trovão nos ouvidos dos filhos de Deus. Certamente não surtiu muito efeito na vida daquele doutor da lei. A Bíblia não diz nada a respeito. Mas eu espero em Deus que esta exortação do Senhor, que esta palavra do Senhor, ela venha à nossa vida, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso coração, como trovão. Como trovão. Deus falando conosco e dizendo à igreja: igreja, faça a mesma coisa, proceda de igual modo. Ponha o amor em ação, não fale somente de amor, pratique o amor. Sinta compaixão. Estamos nós, crentes do século 21, imitando a ação do bom samaritano? Você, enquanto crente, enquanto cristão, enquanto seguidor de Jesus, imita a ação do bom samaritano? Eu, enquanto pastor, pregador do Evangelho, ministro de Cristo, estou imitando a ação do bom samaritano? Pessoas que até nos odeiam, são amadas como o nosso próximo? Você consegue amar com o amor de Jesus aquela pessoa que te odeia profundamente? E amar essa pessoa com o amor de Jesus? Lembre-se, o judeu odiava o samaritano, mas o samaritano o amou, e o amou até o fim. Por isso ele é um tipo de Jesus. Um tipo de Jesus. Finalizo repetindo o que diz a Bíblia Sagrada: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Lucas 10, 27. Levítico 19, 18. Assim, meus amados, ponhamos em prática a exortação feita pelo Senhor ao doutor da lei. Que eu consiga aprender com isso. Que você aprenda com isso. A amar o seu próximo. A amar com o amor de Jesus, que você também conhece, porque a sua vida é fruto do amor de Deus, é fruto do amor de Jesus. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Louvado seja Deus! E derramou sobre nós esse amor especial de Deus. Assim nos abençoe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.